Então, para quem não sabe, o Cefam não existe mais, é um projeto, né, de ensino médio, foi um projeto de ensino médio, que é Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério. Né, e eu entrei no Cefam em 1995. Na época eu tinha 17 anos e estava cursando o segundo ano do ensino médio. Mas eu voltei para o primeiro ano para fazer magistério e depois meu pai me obrigou a abandonar o ensino médio e eu acabei optando por ficar só no Cefam. O Cefam era período integral, a gente entrava às 7 horas e saía no final da tarde, né? A gente recebia um salário mínimo na época. Eu lembro que um desses anos o salário mínimo era R$ 98. E eu lembro por quê? Eu lembro que eu fui no banco. A gente recebia pelo antigo Banespa, que agora é o Santander. E eu fui com uma nota de R$ 2. Ainda falei pra moça, olha, eu vou te dar R$ 2, você me paga com R$ 100? Porque foi a primeira vez na vida que eu tive uma nota de R$ 100 na mão. Era um sonho pra mim. A Carol perguntou se eu tô aproveitando a quarentena. Amiga, aí a gente tem opção. Eu tô aproveitando aqui fazendo live, postando vídeo no meu canal, né? Tem que ocupar a cabeça, fazendo vídeo pros meus alunos, né? Trabalhando home office, né? E assim a gente vai indo, curtindo a família, brigando muito, fazendo muitas pazes, e assim a gente vai indo, né? Porque a quarentena é um momento, né, de isolamento social que tem que servir pra gente se olhar pra dentro de si, né? Pra gente rever nossos conceitos, pra gente perceber qual ser humano que a gente se tornou. Então é isso que eu procuro fazer nessa quarentena, Carol. Bom, até agora a Ivani não apareceu, eu falei com ela lá no Face, no Zap, ela falou assim, se for 7 horas da noite não dá. Falei, então vamos entrar agora tô esperando a Ivani. Mas voltando a falar do Cefam. Então eu fui no banco, lá no antigo Banespa, lá em Sorocaba, na 15 de novembro, com uma nota de R$ 2 na mão, pedi pro caixa me dar uma nota de 100. Eu não queria nem trocar o dinheiro, porque um salário mínimo é pouco, mas para uma adolescente que não paga aluguel, que não tem conta para pagar, é dinheiro pra caramba, né? Nossa, aquela nota de R$ 100, se eu pudesse, eu teria guardado até hoje, não teria trocado. Eu vi com cara de besta de pegar uma nota de R$ 100 na mão. Então, a gente recebia um salário mínimo para estudar em período integral, para a gente se dedicar ao magistério, porque eles estavam precisando de professores, né? E naquela época, em 95, tanto quanto agora, se você pergunta para os jovens e os adolescentes, eles não querem ser professor. O que você quer ser? Né? Quando você crescer, aquela pergunta clichê básica. Ele pode falar tudo, menos professor. Você pode encontrar um adolescente que até fala que vai fazer programa, mas você dificilmente vai encontrar um adolescente que fala que quer ser professor. Ainda mais professor primário, né? Que o Cefam formou a gente para dar aula até o 5º ano, antigamente era a 4ª série, né? Então o estímulo que o governo tinha era de nos pagar um salário mínimo para a gente estudar, que supostamente era uma bolsa de estudo, para a gente comprar material. Eu gastava todo o meu dinheiro na Sumire, na Toshimar, né? Comprava tudo que você possa imaginar, maquiagem, né? Comprava disco, que na época era LP. Comprava fita cassete, né? Alugava vídeos na locadora, fazia qualquer coisa, menos gastar o dinheiro com material. Comprava um livro ou outro, muitos poucos, eu acho que eu comprei no máximo 4 livros. Um de história da educação, que era a aula da Pura. Aí eu nem lembro os outros, para vocês terem noção. De tanto que eu gastava meu dinheiro com material, que eu comprei no máximo 4 livros e eu só lembro de um. O restante eu não lembro mais. Eu lembro que tinha um livro, A Fome com a Vontade de Comer. Eu fui lá, xeroquei o livro, mas não comprei ele, para sobrar mais dinheiro para eu gastar, né? Porque a gente recebia a bolsa, já era no centro de Sorocaba, e lá mesmo a gente já gastava todo o dinheiro. Aí tinha que guardar dinheiro para o transporte, que na época era a ficha, lá em Sorocaba,
né? Então a gente tinha que gastar o dinheiro, mas tinha que deixar o dinheiro da ficha do transporte público pra gente ir. Tinha que pagar o dogão lá do tiozinho, lá da pracinha, porque a gente comprava fiado, né? Tinha que levar marmita. E eu odeio, peguei um ranço de marmita. Chegou uma hora que eu não aguentava mais. Aí eu comecei a levar pão com banana. A minha mochila fedia banana. Você abria a mochila e fedia banana. Aí chegou uma hora que eu comecei a comer dog, né? Comia dog, daí recebia a bolsa e tinha que pagar. Eram os compromissos. Pagar o dogão, né? Comprar a ficha pro transporte para ir pro Cefam, e o restante a gente gastava com tudo. A gente ia pro supermercado, comprava as coisas para fazer brigadeiro na casa da Francine, a gente fazia miojo. Olha as ideias, quando a gente não tinha aula, né? Não tinha aula. Quem é do Cefam lembra disso. A gente ia para casa da amiga comer miojo, comer pipoca com sazon e vinagre, fazer brigadeiro de colher, né? A Francine, né, sempre cedia a casa dela pra gente ir pra lá fazer isso. Alugava filme na locadora e ia assistir. E daí a gente se divertia muito, mas muito mesmo. Acho que foi os anos mais legais que eu tive. Mas nem tudo são flores, né? Na vida da gente. Nessa fase da adolescência, a gente tem, assim, problema enorme de se reconhecer quanto ser humano, de se reconhecer quanto pessoa. E eu não fui diferente disso, porque eu tenho uma personalidade muito forte e na adolescência era pior. É porque eu não media o que eu falava, eu não escondia o que eu sentia, porque a gente chega na fase adulta, a gente começa a entender que nós temos que ser dissimulados. A gente aprende a ser dissimulado. A gente aprende a vestir máscaras, a gente aprende a arte da falsidade quando a gente chega na fase adulta. Mas na adolescência, você não é assim. Na adolescência, você não mede suas palavras, você não pensa muito nas suas atitudes. A gente acha que somos os donos da razão, né? É muito complicado isso. E eu entrei lá com 17 anos, saí com 19. Tinha uma turma, né, que é uma panelinha até hoje, que a gente se fala pelo WhatsApp, mas era uma panelinha que não era muito acessível à minha pessoa, né? Eu queria tanto que a Ivani tivesse aqui para falar disso, mas eu sei que depois eu vou jogar o link lá no grupo, elas vão assistir, eu sei que vão assistir. E eu queria muito fazer parte dessa panelinha. Nossa, era o meu sonho de consumo fazer parte dessa panelinha, só que a personalidade da Viviane acho que não se enquadrava muito nessa panelinha, né? Porque a gente acaba formando essas panelinhas a vida toda da gente, desde a educação infantil até a gente morrer. A gente tem as panelinhas, tem as pessoas que nós somos mais próximas e as pessoas às quais eu queria, né, obrigar a minha presença nesse grupo, porque o Cefam separava muito por grupos. A gente sentava em grupos, né? Tinha de 5 a 6 grupos cada sala. E daí eu queria fazer parte desse grupo, daí aquelas tretas de adolescente de sempre, aí a professora Antônia resolveu fazer sorteio. Nossa, eu quis morrer, porque eu fiquei fora do grupo que eu queria entrar. A minha melhor amiga, que é a Kátia, que até eu falava que ela era minha prima, ela é minha parente por consideração, caiu na outra sala. A gente estudou junto no primeiro ano e no segundo ano a gente caiu na outra sala. Aí separou a panelinha, foi feito de propósito. Era pra mim ter caído no segundo B, eu caí no segundo A justamente pra me separar das minhas melhores amigas. Aí no segundo B eu queria entrar nesse grupo. Só que não rolou. A professora acabou fazendo sorteio, aí eu caí num grupo que eu não queria ficar de jeito nenhum. Eu me recusava a sentar com esse pessoal. E depois, com o tempo, claro que a professora foi chamando a minha atenção, porque eu tinha que sentar com o meu grupo para fazer os trabalhos, para participar. E aí eu fui obrigada a me inserir nesse outro grupo e deixar aquele que eu queria entrar de qualquer jeito, que é a panelinha que existe até hoje.
Então, aí eu tive que me obrigar a conviver com pessoas que eu não queria, porque eu, como eu falei, eu era do primeiro A e caí no segundo A, mas era para eu cair no segundo B, porque foi dividido. Né? Metade do primeiro A foi pro segundo A e a outra metade pro segundo B, e era pra mim ter caído no segundo B, enfim. Pra me separar da panelinha, me colocaram no segundo A. E o segundo A era a turma do primeiro C, que é quase uma panelinha até hoje, será que é? Não sei. Mas então, eram meninas que eu não tinha estudado. Só tinha nesse grupo o Richard, que era do primeiro A comigo. Né? Mas ele era menino, né? Não tinha até que muita opção, enfim. E daí eu fui conhecer essas pessoas. E são pessoas que eu tenho amizade até hoje. Né? Eu acabei me entrosando, mas foi difícil até eu aceitar que eu não poderia ficar no grupo que eu queria ficar, até eu aceitar que eu fiquei numa sala que não era para eu cair, porque eu fui pesquisar como que foi feito, era número par e ímpar, par e ímpar, par e ímpar. Então, eu como eu era ímpar, era para eu ter caído no segundo B. Quando eu descobri isso, eu fiquei possessa. Aí depois não pude ficar no grupo que eu queria, que eram as meninas do primeiro A. Aí eu caí no grupo das meninas do primeiro C. Então, assim, foi... os 3 anos que eu fiz o Cefam foram de um conflito muito grande. Né? Parece que eles fizeram de propósito. Eu sempre saía de um lugar, era migrada para outro, para que eu tivesse a chance de conhecer outras pessoas, para que eu pudesse interagir com outras pessoas. Mas aos meus 17, 18 anos isso era muito complicado. Isso me fez me tornar uma pessoa muito mais chata do que eu já sou. Eu tenho consciência que eu sou uma pessoa chata, mas eu fiquei muito pior. Então eu tive um problema muito grande de convivência. Né? Já no Cefam, e a gente era obrigado a ficar o dia todo. Imagina entrar 7 às 6, passar o dia inteiro juntos. Para mim foi uma coisa torturante. Só que agora, eu com 42 anos, eu olho para trás, quando eu entro num emprego novo, eu lembro disso, né? Que quando você sai de uma empresa, quando você é despedida da empresa, isso vai te dando, assim, uma certa revolta, né? Porque vai te obrigar a entrar em outra empresa, você vai ter que conhecer outras pessoas, lidar com outra gestão, tudo de novo. Aí eu olho lá para trás no Cefam, eu já vivo isso desde a minha adolescência. Eu não sei nem por que eu me importo mais. Como eu falei, eu fui obrigada a vestir máscaras. Tem momentos que eu sou obrigada a ser uma pessoa dissimulada. Falsa eu não consigo. Dá para perceber na minha cara, se eu não falar o que tá me desagradando, fica aqui estampado. Mas dissimuladas eu sou obrigada a ser, porque senão realmente eu não vou trabalhar em lugar nenhum, eu não vou interagir com as pessoas, eu não... É tudo... Nossa, é uma coisa tão complicada, né? E eu achava muito mais na adolescência, e agora conviver com outro ser humano é uma coisa complicada, extremamente complicada, né? É uma coisa que obriga a gente a abrir mão de tantas coisas. Às vezes você tem que abrir mão da sua própria personalidade, você tem que abrir mão do seu próprio eu para você conseguir conviver com outras pessoas. Em questão de relacionamento já é bem visível que eu não consigo fazer isso. Já tive vários relacionamentos e acabam não dando certo. E eu não quero ficar me moldando para ser aceita por outra pessoa. Isso em relação a relacionamento. Agora já no emprego a gente é obrigado a fazer isso. Acho que era isso que minha professora Antônia queria explicar para mim. Naquela época, que quando eu fosse trabalhar numa escola, eu ia conviver com vários outros professores, outras professoras, e eu ia ter que aprender a me adaptar a isso. Então o Cefam foi um momento mágico por isso, porque me moldou como pessoa, foi uma base que me ajuda. Hoje em dia, nessa quarentena, eu tô tendo muito tempo de pensar sobre isso. E sobre aquela panelinha que eu não consegui entrar e que existe até hoje, tanto que ele tem um grupo no WhatsApp, agora a gente já é adulto, a gente conversa. Outro dia, uma dessas meninas falou pra mim, você me falou uma coisa
que eu não gostei na época, né? Aí eu parei para pensar em algo mais de 20 anos depois, o quanto que eu fui desagradável com ela. E talvez eu tenha sido desagradável também com as outras meninas dessa panelinha. E por isso que eu não conseguia, de repente, conviver com elas naquela época. Não é? Da mesma maneira que eu era imatura, elas também eram. Né? Eu não falava para ofender, mas acabava ofendendo. Isso a gente faz até hoje, infelizmente. Mas foram 3 anos mágicos na minha vida. Eu acabei saindo do Cefam no 4º ano, porque, como eu falei numa live anterior, eu entrei para trabalhar no McDonald's e eu saía de casa às 5 da manhã e voltava à meia-noite. Meu pai me obrigou a escolher entre o McDonald's e o Cefam. E eu, diante de tantos atritos no Cefam, né, da questão de aceitação, da questão de muita responsabilidade, estudar o dia inteiro, ter muitos trabalhos, fazer muita coisa, ainda ter que trabalhar à noite no McDonald's, eu optei por ficar no Mac, porque eu estava naquele encantamento. Meu sonho era seguir carreira no McDonald's. Hoje em dia eu não faria isso, eu teria terminado meu 4º ano no Cefam, teria me formado pelo Cefam, mas enfim, no momento que meu pai, né, me colocou na parede, eu com os meus 19, 20 anos, eu fiz uma escolha, a qual eu me arrependi depois, mas muito válida tanto a experiência do Cefam quanto a experiência do McDonald's. Foram 2 experiências que me ajudam a viver e conviver em sociedade hoje. Então, meu muito obrigado a todos os Cefam, todas as pessoas do Cefam, todos os professores, né? Se eu falei alguma coisa para mais alguém lá no Cefam e te magoou, eu peço perdão, eu peço desculpas. Se puder me chamar no privado e falar qual foi a situação, eu vou te agradecer muito, porque é bom eu saber para eu repensar, né? É muito bom repensar as coisas. E para não repetir, não importa se seja mais de 20 anos depois. Mas eu ainda tô viva aqui, né? Tô sobrevivendo a essa pandemia e vocês também, graças a Deus. Então, assim, se eu realmente fiz algo pra ti, que eu não tenho essa noção, que eu não lembre, que pra mim passou desapercebido, que pra mim era uma atitude normal, mas te chateou de alguma maneira, então eu te peço perdão, eu te peço desculpas. Eu peço perdão pela minha falta de maturidade na época, pela minha falta de filtro em falar as coisas, né? E hoje em dia eu procuro me controlar mais. Mas é só com as pessoas me falando que eu vou me moldar ainda mais e vou melhorar ainda mais como pessoa. Então aqui o meu eterno agradecimento a todos vocês. Foi inesquecível esses 3 anos, eu não vou esquecer jamais, eu vou levar para a eternidade. Foi um imenso prazer conviver com vocês. Espero que estejam todos bem, os que eu tenho no Face eu acompanho, né? A gente tá sempre se falando. Quando acabar essa pandemia, nós vamos marcar outro encontro, sim, porque eu já tô adiando esse encontro há 2, 3 anos. Já a gente vai marcar esse 7º encontro de Cefanetes de plantão. Né? Quem não tá no grupo, me passa no meu PV o número do seu WhatsApp, que eu vou te adicionar lá no grupo do Cefanetes. E assim que acabar essa pandemia, a gente vai recordar todo esse tempo pessoalmente. Vamos nos reencontrar, nos dar um super abraço. E o melhor de tudo, vamos ser muito felizes. Beijo no coração de todos vocês. No fim, a Ivani fugiu, não entrou aqui comigo, né? Mas quem sabe em outro momento a gente ainda troca uma ideia aqui numa live. Beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Bye, bye.